A atividade que eu deixei para o nono ano está dentro do que está na nossa apostila. A nossa apostila tem também uma tabelinha, né, de seno, cosseno e tangente, assim como a gente vai ver aqui para resolver os problemas. Em algumas situações, ele já dá os valores, tá? Em algumas situações já é dado para vocês o valor do seno, cosseno e tangente. Por exemplo, na número 1, deu uma figura e ele diz que a figura abaixo representa o avião que decolou sob um ângulo constante de 40 graus e percorreu em linha reta 8.000 metros. Nessa situação, qual a altura que se encontrava o avião ao percorrer essa distância? Considere, e aí deu para você o seno de 40 graus igual a 0,64, o cosseno de 40 graus, que é igual a 0,77, e a tangente de 40 graus, que é igual a 0,84. Então, para resolver, vamos lá a explicação. Notamos que o triângulo indicado é retângulo e a distância percorrida representa a medida da hipotenusa deste triângulo e a altura do cateto oposto ao ângulo dado, tá? Então, ó, a hipotenusa tá ali na minha figura, né? E a altura, que é o meu cateto oposto. Portanto, usaremos o seno do ângulo para encontrar a medida da altura. O seno de 40 graus é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o seno de 40 graus é igual a H, que é o cateto oposto, né, de altura, H de altura, dividido por 8.000, que é a minha hipotenusa. O seno de 40 graus, ele já me disse lá em cima que é 0,64. Então, o seno de 40 graus é 0,64 igual a H, né, a altura, sobre 8.000. A altura é igual a 8.000 vezes 0,64. E a altura, então, é 5.120, tá? Assim, ao percorrer 8.000 metros, o avião se encontra-se a 5.120 metros de altura. 5.120 metros de altura. Basta, para resolver o problema, pegar os valores que são dados no problema, identificar do que ele está falando, né? E o que eu vou utilizar para trabalhar ali. Na questão número 2, em um triângulo retângulo, a tangente de um de seus ângulos agudos é 2, sabendo-se que a hipotenusa desse triângulo é 5. O valor do seno desse mesmo ângulo seria de quanto? Ele deu aí para você marcar um xizinho na resposta correta, certo? Então, tem a letra A, B, C e D. E agora vamos à resolução. A tangente de um ângulo é igual à razão entre os seus catetos. Assim, a tangente de alfa é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vamos chamar o cateto oposto ao ângulo de B e o cateto adjacente, o ângulo de C. Então, podemos escrever a seguinte relação. Tangente de alfa é igual a 2 igual a B sobre C, tá? Olha lá em cima, de onde eu tirei esse 2? Ali em cima, no problema, ele está dizendo que a tangente de um de seus ângulos agudos é 2. Então, vamos trabalhar em cima do que ele está dizendo. Logo, concluímos que B é igual a 2 vezes C. Se aplicarmos o teorema de Pitágoras, que é o que a gente já vem vendo, substituindo o valor de B por 2 vezes C, podemos encontrar o valor dos catetos, tá? Então, eu tenho aqui A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Lembrando que lá no problema, lá em cima, ele diz, sabendo que a hipotenusa desse triângulo é 5.
Então, ali, quando eu jogo a minha hipotenusa dentro do teorema de Pitágoras, né, ela vira o A. Então, eu tenho A ao quadrado, vai ser igual a 25, porque é 5 vezes 5, igual a B ao quadrado, então B é igual a 2 vezes C, 2C, né, fecha parêntese, elevado ao quadrado, mais C ao quadrado, ok? Então, eu tenho ali 5, né, 5C ao quadrado igual a 25, certo? 5C ao quadrado igual a 25. Por que 5C ao quadrado? Porque vai dar 2C vezes 2C, então 2 vezes 2, 4C, mais C ao quadrado, tá? O resultado disso aqui é este resultado desse, que está entre parênteses, mais o que está do lado de fora. Então, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5C ao quadrado, igual a 25, ok? C é igual, ó, vai ficar C ao quadrado igual a 25 dividido por 5. C ao quadrado é igual a raiz de 5. Sendo B igual a 2C, tá? Então, B é igual a 2 raiz de 5. Agora, podemos calcular o valor do seno do ângulo, ok? Então, a alternativa correta é 2 raiz de 5 sobre 5, tá? Porque é o seno do ângulo. E eu achei que B é igual a 2C, né? E C é igual a raiz de 5 sobre 5, que é a raiz do ângulo, certo? Vamos agora para número 3, questão número 3. A cidade A, B e C situam-se às margens de um rio e são abastecidas por uma bomba situada em P, conforme a figura abaixo. Ele deu uma figura, deu um ângulo ali de 30 graus e pediu que você resolvesse. Sabendo-se que o triângulo ABC é retângulo em B e a bissetriz do ângulo reto corta A e C no ponto P, se B e C é igual a 6 raiz de 3 quilômetros, então C e P é em quilômetro igual a quanto? Aí nós podemos começar a calcular o lado BA através da razão trigonométrica, visto que o triângulo ABC é retângulo e temos a medida do ângulo formado pelos lados BC e CIA. O lado BA é oposto ao ângulo dado de 30 graus e o lado BC é o adjacente a esse ângulo, portanto, iremos calcular usando a tangente de 30 graus. Então, eu vou colocar ali, tangente de 30 graus igual a BA sobre BC. Tangente de 30 graus é o mesmo que a raiz de 30 sobre 3, igual a BA sobre 6 raiz de 3, que é o que o meu problema me dá lá em cima. BA é igual a 6, raiz de 9 sobre 3. Por quê? Quando eu jogo para o outro lado, eu vou estar ali multiplicando 3, aquele 3 do numerador vezes o outro 3 da raiz, né? E continuo com o denominador 3. BA é igual a 6, porque a raiz de 9 terços é
raiz com resto zero. Usando o teorema de Pitágoras, podemos encontrar a medida do lado AC, que é a hipotenusa do triângulo retângulo. Aí eu vou jogar agora dentro do teorema de Pitágoras. E vou ter AC ao quadrado igual a BA ao quadrado mais BC ao quadrado. AC ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, que é o BA, mais a 6 raiz de 3 ao quadrado. AC ao quadrado é igual a 36 mais 108. AC ao quadrado é igual a 144. AC é igual a 12. Agora que já encontramos as medidas dos ângulos, as medidas dos ângulos não, as medidas dos lados do triângulo ABC, podemos calcular a medida do lado CP através do teorema de bissetriz interna. Para isso, observe que o lado PA é igual a 12. Aplicando o teorema da bissetriz interna, temos o teorema da bissetriz interna é essa fórmula aí, BC sobre PC igual a BA sobre PA. BC é igual a 6 raiz de 3 sobre PC, igual a BA, que é 6 sobre 12, menos PC. 6PC igual a 72 raiz de 3, menos 6 raiz de 3, vezes PC. 6PC mais 6 raiz de 3PC é igual a 72 raiz de 3. Certo? Porque eu passei para o outro lado, um lado diminuindo e o outro lado somando. Então, vai ficar PC igual a 72, raiz de 3 sobre 6, 1 mais 3, tá? PC igual a 12, raiz de 3 sobre 1 mais raiz de 3, vezes a 1 menos raiz de 3 sobre 1 menos raiz de 3. PC igual a 6, raiz de 3 menos 3. Essa é a bissetriz interna. Ok? Questão número 4. Então, para fazer aquela situação ali, eu tenho que trabalhar com todas as visões de cálculo que o problema pede. Na questão número 4, para determinar a distância de um barco até a praia, um navegador utilizou o seguinte procedimento. A partir de um ponto A, mediu o ângulo visual alfa, fazendo mira em um ponto fixo P da praia, mantendo o barco no mesmo sentido. Ele seguiu até um ponto B, do modo que fosse possível ver o mesmo ponto P da praia, no entanto, sob um ângulo visual de 2 alfa. A figura ilustrada nessa situação é aqui, nós temos aí abaixo. Então, nós temos a figura, né, do trajeto do barco e dos seus devidos ângulos. Supondo que o navegante tenha medido o ângulo alfa de 30 graus e, ao chegar ao ponto B, verificou que o barco havia percorrido a distância AB igual a 2.000 metros. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto fixo P seria de quanto? Então, ele deu aí a opção para você marcar, né? E a resposta, e vamos para a resposta. Após passar pelo ponto P, o menor distanciamento ao ponto fixo, após passar ao ponto B, o menor distanciamento ao ponto fixo P
será uma reta que forma um ângulo de 90 graus, com a trajetória do barco conforme a figura. Novamente, uma figura de resolução do problema, tá? Como alfa é igual a 30 graus, então 2 alfas é igual a 60 graus. Então, podemos calcular a medida do outro ângulo do triângulo BP e C, lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, tá? 90 mais 60 mais x igual a 180, x é igual a 180 menos 90 menos 60 igual a 30. Podemos ainda calcular o ângulo obtuso do triângulo APB. Como 2α é igual a 60, o ângulo adjacente será igual a 120 graus, né? E entre parênteses 180 menos 60, ok? Com isso, o outro ângulo do triângulo APB será calculado fazendo-se da seguinte forma: 30 graus mais 120 mais x é igual a 180. X é igual a 180. X é igual a 180 menos 120 menos 30. X é igual a 30. Certo? Os ângulos encontrados estão indicados na figura abaixo. Aí, na figura abaixo da resolução, eu tenho um triângulo AP e B, é isósceles, pois possui dois ângulos iguais, certo? O menor distanciamento será com ângulo reto. 2α é igual a 60 graus e α é igual a 30. Assim, chegamos à conclusão que o triângulo APB é isósceles, pois possui dois ângulos iguais. Desta maneira, a medida do lado P e B é igual à medida do lado AB. Conhecendo a medida de B e P, vamos calcular a medida de P e C, que corresponde ao menor distanciamento ao ponto P. E é esse que a gente quer encontrar. O lado P e B corresponde à hipotenusa do triângulo PBC e o lado PC ao cateto oposto ao ângulo de 60 graus. Teremos, então, P e C igual a 2.000 raiz de 3 sobre 2. Ok? P e C ficará 1.000 igual a raiz de 3 metros. Por quê? Eu vou fazer a divisão, tá? Desse 2.000 aí. Desse 2.000 aí por 2. E vou achar o resultado. Ok? Aguardo vocês para qualquer dúvida. Não deixem de tirar a dúvida de vocês, por favor. Tá? Para que nas próximas aulas, a gente possa estar fixando todas as dúvidas de vocês. Ok? Aguardo as dúvidas. Espero que vocês estejam bem, que tenham entendido. E qualquer coisa eu estou aqui para reexplicar.